Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite, né? Graças a Deus, tá pessoal? Mais um dia aqui para a gente continuar o nosso processo da nossa consciência, né, pessoal? Aqui nessa realidade, aonde a gente conhece como Terra, né? É um sistema Terra que a gente está aqui vivendo. Esse sistema Terra é um sistema também quântico, né? De energia, aonde a gente está trocando energia, né? Porque tudo é energia. Lembra do vídeo que eu falei aqui? Tudo, nosso corpo, os nossas ações, tudo são energia, tá? Pode-se dizer que a gente é um manipulador de energia, porque a nossa consciência é energia, né? O nosso corpo é energia, tudo que a gente está tendo é energia. O que a gente consome é energia, tudo é energia, tá, pessoal? Agora, como é que se diz? Essa é uma visão mais ampla, tá, pessoal? É uma visão mais ampla, né? Quando a gente tem uma visão só daqui dessa realidade, a gente não entende isso, tá, pessoal? Entende? Então, a nossa consciência, tá, pessoal? É energia também, tá? A gente é uma bola de energia. Nossa, irmão, sou uma bola de energia? Poxa, ainda bem que você é uma bola de energia, né? De luz, tá, pessoal? Que está se manifestando através de um corpo aqui, que é um corpo também criado, um corpo de energia, tá? É um corpo energético, por isso que a gente precisa cuidar das nossas camadas energéticas. As camadas energéticas é a nossa alma, tá, pessoal? A nossa alma, mas também o corpo produz energia, tá? A gente consome energia, produz energia ao nosso corpo, aonde a gente precisa ter o controle dessas energias. Lembra que eu falando aqui? Então, é preciso ter o controle, tá? Para a gente ficar, a consciência ficar centrada, a gente não está irritado, a gente não está com ansiedade, né? Tudo isso são energia que a gente produz no corpo e isso às vezes perde o controle quando a gente não sabe lidar com isso, né, pessoal? Então temos que fazer esse é o nosso trabalho de administrar tudo isso, equilibrar. Foi o que a gente viu aí, o vídeo de ontem, né, pessoal? Que a gente falou sobre como é esse equilíbrio que a gente tem que ter o corpo, a alma e o espírito, né? Esse equilíbrio onde a gente, como é que se diz? Entra nessa homeostase, né, pessoal? Tanto espiritual como física. Então, a gente vai saber conviver aqui nessa realidade. E pior que essa realidade onde a gente está, aqui nesse sistema Terra que a gente vive, né, pessoal? Que a gente está aqui, né? Porque a gente é peregrino, a gente está passando uma temporada aqui, tá, pessoal? Então, o momento que a gente está aqui, então aqui tem muitas energias agora conturbadas, tá, pessoal? Por causa de consciências conturbadas aí, então, muitas coisas, tá? Então, a gente precisa controlar a nossa energia, ainda tem energia do ambiente que nos afeta também, tá? Eu tô dando essa introdução aqui, pessoal, porque as pessoas não sabem que é ela, mas pela palavra dela, tá, pessoal? A gente percebe de quem ela tá falando, tá? Mas eu acho que as pessoas nem percebem isso. Eu tava assistindo a EQM ontem, né? Aí eu tava vendo, né, que a pessoa contando a EQM, que ela tava, né? O corpo dela tava lá, deitado na cama, mas ela estava
no mundo espiritual, ela disse, eu estava pensando, né? Eu sabia que era eu ali. Então, aquela experiência, ela disse, foi eu que tive a experiência. Agora, de que eu ela está falando? Porque o corpo dela estava dormindo. O cérebro dela não estava raciocinando. Entende, pessoal? E a consciência dela lá estava tendo a experiência. É tanto que ela disse, eu lembro parecendo que é uma coisa que aconteceu que eu lembro, não dá para esquecer. Que eu é que ela está falando? Eu lá tive a experiência. Que eu? É o eu, a consciência dela, que é a verdadeiro eu dela. É essa que está tendo a experiência, tanto aqui como lá, pessoal, no mundo espiritual. Mas o que a gente confunde é porque a gente. Por isso que no mundo espiritual, né? De acordo com a dimensão, você. O mesmo a identidade egóica que você está aqui nessa realidade, você vai para o mundo espiritual, que não é um mundo elevado, né? Você lembra de que você é aquele corpo. Então, como é que você se identifica? Ah, meu nome é Samuel, tal. Mas lá você é a consciência. Você não é o ego, cara. Entende? Então essas coisas se entrelaçam, tá, pessoal? E a gente cria confusão. Quando isso vai passando para dimensões mais superiores, tá, pessoal? A pessoa esquece quem é ela, tá? Por isso que eu já ouvi aqui a EQM que pessoas foram para dimensões bastante elevadas, ela esqueceu quem é ela, se ela tinha filho, se ela não tinha, ela esqueceu totalmente, porque desintegrou totalmente aquela formação egóica que você fez aqui nessa realidade. Ela foi para uma dimensão, então ela esqueceu tudo. Lá ela não lembrava de pai, de mãe, de filho, não lembrava nada. Ela só era ali, a consciência estava ali, o ambiente, ela nem pensava. Então, são dimensões mais acima, né, pessoal? Dimensões superiores com uma frequência bastante elevada, né? Eu já escutei, como é que se diz? Experiências dessas, né? EQM aí que as pessoas sofreram, mas depois ela voltou. E tanto, né, que ela quando voltou, ela não sabia onde estava. Aí você é fulano de tal, a enfermeira diz, você é fulano de tal, você sofreu um acidente. A pessoa, eu sou. Então, e aí ao o passar do tempo que foi ela ver voltando a consciência da identidade que ela criou aqui, da identidade egóica. Ela foi lembrando, sim, eu moro. Então, tem gente, se for para dimensões bastante altas, né? Sofre uma QM e depois, quando volta, ela volta não lembrando de nada, tá, pessoal? Porque foi desintegrado a. Então aí começa a voltar a integração, começa a reintegrar. Você é Samuel, você morava, e aí começa a voltar a lembrar, tá? Mas quando a gente, né, sai do corpo, tem um EQM e a consciência dela ainda está atrelada a essa dimensão de terceira, quarta dimensão, né, pessoal? Ela lembra da identidade egóica dela. Ela lembra que ela por exemplo, eu lembro, se eu sair, eu lembro que eu sou Samuel, que eu moro aqui na Santa Cruz, que é um bairro periférico aqui, tá? Eu tenho essa, como é que se diz? Memória, né? Nesse campo mental eu lembro tudo. Mas quando você vai para regiões mais elevadas, tá, pessoal? Essa a desintegração. Foi o que eu falei lá, desintegração do ego. A gente já tem que ir liberando dessas coisas aqui, tá, pessoal?
Esse é o nosso processo, porque a gente vai para dimensões mais elevadas. Entende, pessoal? A gente precisa entender isso, tá? Que a sua identidade, a sua verdadeira identidade, que é a essência espiritual, se identifica com essa identidade egóica, que a gente está aqui nessa realidade usando esse corpo. Então, o que é que está usando o corpo? É a sua identidade verdadeira. E ela se atrela a esse corpo, ela se envolve com esse corpo. Você, a sua consciência acredita que você é esse personagem. Quando você desperta, você vai percebendo que você não é esse personagem. Isso que é o despertar, pessoal. Você vai percebendo que é a consciência. Que coisa de louca é essa, hein, pessoal? É isso, pessoal, tá? É a espiritualidade, é o despertar. Então, você vai percebendo isso. Isso que é o despertar. A gente tem que perceber que isso aqui é um personagem que a gente está usando, a gente está vivendo aqui, tá? E, e por isso que a gente tem que perceber isso, para a gente deixando esse personagem, o desejo dele, né? O desejo do ego, essas coisas para fazer o desejo do espírito, da sua consciência. Por isso que existe um chamado para a consciência. É conhecido também como chamado espiritual. Tá, pessoal? Então, por que eu estou dando essa introdução? Porque meu tema é falando sobre isso, tá, pessoal? Vou tomar um chá aqui para a voz ficar mais limpa e a gente começar a nossa novela de hoje, a nossa série aí de hoje, tá? Vamos ver quantos capítulos vai dar essa série, tá certo, pessoal? Vamos lá? Hoje é o primeiro dia da semana, né? Conhecido como domingo, né? Domingo, quero te encontrar e desabafar todo o meu sofrer. Você já ouviu essa música aí? Estar ao teu lado, esquecer de tudo, tudo que o amor até hoje nos fez sofrer. Entende, pessoal? Então, hoje é domingo, o primeiro dia, então é o primeiro dia que a gente começa a falar sobre esse tema, né, pessoal? Deixa eu pegar a caneta aqui, né, pessoal? Deixa eu afastar um pouco aqui, eu vou pegar a caneta aqui que eu esqueci, que eu vou marcar, né, quando, né, a gente completar o horário do nosso estudo, eu vou marcar, tá aqui a caneta, eu vou marcar, que aí a gente continua no próximo, né, estudo, né? Então, a gente prossegue o estudo que a gente começou. Então, qual é o tema de hoje, pessoal? Nesse domingo, primeiro, conhecido como o primeiro dia da semana. O tema é o que é o chamado da consciência. Foi por isso que eu dei essa introdução da consciência, tá, pessoal? O que é esse chamado, pessoal? Chamado por quem? Quem é que está chamando essa consciência? É algo maior, tá? Está chamando você. Então, e por que temos que atender o chamado da alma? Então, por que a gente tem que atender esse chamado da alma, pessoal? Esse chamado da nossa consciência. Por que a gente tem que atender? Então, existem sinais que dão, né? Que a gente tem que perceber que isso é um chamado da nossa alma. É um chamado espiritual, um chamado de Deus também, né? Conhecido como chamado de Deus. Então,
como é que Deus chama a gente? Como é que ele fala com a gente? Ele vem cá, vem cá, Samuel, eu quero falar com você. Como é que ele chama, pessoal? Entende? Então a gente vai entender isso, tá? Mas eu acho que vocês aqui que estão assistindo no meu canal, vocês entendem isso, tá? Como foi que vocês foram cativados para você estar ouvindo essas coisas que eu falo aqui, pessoal? De alma, de consciência, de... Como é que foi que você sentiu isso? Você sentiu isso na sua alma. É por isso que é um chamado da alma. Então, aquilo que você sente na alma, você tem que se colocar à disposição. Entende, pessoal? Como é que você foi chamado aqui para o meu canal? Entende, pessoal? Vocês precisam entender isso, tá? Porque a pessoa pensa que Deus vai chamar ele, Samuel, fulano de tal, vem agora. Esse é o chamado. É chamada porque tem alguma coisa, né? E será que é chamada telefônica? Às vezes vai chamar você por chamada telefônica? Eu estou falando isso, pessoal, porque a nossa identidade egóica, a maneira que a gente raciocina, tá? A gente se comunica aqui através de palavra. Mas às vezes a espiritualidade, Deus, né? Não fala assim através de palavra. Às vezes é símbolos, às vezes é, como é que se diz? Uma voz e intuição por dentro, às vezes é um sentimento que botou dentro de você, tá? Uma força que vem. Então, e a gente precisa entender isso, tá, pessoal? Por isso que a galera do despertar aqui, ó, um dos sinais que aparece muito é que a pessoa vê números iguais. A galera aqui da espiritualidade sabe que a maioria aqui vê números iguais. Entende, pessoal? É um dos sinais, tá, pessoal? É um dos chamados para mostrar que você está no chamado espiritual. Vamos lá, pessoal? Vamos saber primeiro também o que é esse chamado da consciência, né? É conhecido também chamado espiritual, chamado da alma. É conhecido aí por N nome, né, pessoal? Mas vamos saber aqui o que é esse chamado da consciência. Ele fala, o chamado da consciência é um conceito espiritual. Então, é um conceito que está falando das coisas interior, das coisas da nossa alma, do nosso espírito. Que descreve, então ele fala que esse chamado descreve o momento que o indivíduo experimenta uma voz interna que nos guia para o que é certo ou errado. Então, pessoal, é aquela voz, é aquela intuição, é aquele guia que fica mostrando a você o que é certo e o que é errado, para você tomar a decisão. Então, pessoal, se eu estou trazendo conhecimento aqui, vocês ouvem meu vídeo, eu estou trazendo conhecimento, então você começa a trazer consciência a você para mostrar aquilo que é certo e o que é errado, para você tomar a decisão, né? Ele fala, nos guia para o que é certo, né? Mostrar o que é certo e o que é errado, é um instinto moral que nos alerta para o que é prejudicial e nos impulsiona a agir de forma autêntica. Então, esse chamado é para você entrar, né, pessoal? É um instinto que a nossa consciência tem, moral, então de levar você a fazer o que é ético, o que é moral, né? A consciência. A consciência, né, que é a nossa identidade, ela leva a gente para isso. Nos alerta para o que é prejudicial, então ela vai alertar, olha, aí vai prejudiciar você.
Aí você toma a decisão. E nos impulsiona a agir de forma autêntica, então, de forma verdadeira. Por quê? É a nossa identidade verdadeira, é a nossa alma divina, que é a nossa essência verdadeira. Entende? Então, por isso que ela vai levar você, impulsionar você para agir de uma forma autêntica, então, verdadeira. Tá? Então, isso que é o chamado da consciência. É quando a pessoa está experimentando, né? O indivíduo está experimentando que uma voz está guiando ele para que ele tome a decisão do que é certo, né? Está mostrando a ele o certo e o errado para ele ver. Porque quanto mais você cresce em conhecimento, pessoal, você começa a enxergar a coisa aonde você não via. Então, você vai saber as coisas certas, você vai saber, mas você vai ver o errado. Então, por isso que quando você vê aquilo que é errado, você não pode mais fazer, pessoal. Tá? Mas você tem que olhar com um olhar para você e para as outras pessoas, não de julgamento, tá, pessoal? Porque a gente ainda tá ainda como ser humano, a gente pode errar aqui, tá? A gente pode ser iludido, a gente pode, como é que se diz, não ter força para deixar algum vício, alguma coisa. E não entre na culpa, tá, pessoal? Porque a culpa é uma frequência baixa, vai fazer você ficar na, como é que se diz? Na frequência, né? Dos espíritos de baixa vibração. Então você vai ficar acessível a esse espírito. E ele pode usar você, tá? Colocar coisa também, né? Aí você vai sentindo, a pessoa vai entrando vai entrando na depressão, vai sentindo ansiedade, vai dizendo, ninguém gosta de mim. Ai, meu Deus, eu tô aqui mesmo que... Então você vai entrando nessa bola de neve, né? bola de E vai até chegar a desfinhar, até você não viver uma vida aqui que você vem viver. É isso, é o trabalho dele, atrapalhar a gente evoluir. Tá, pessoal? Não deixe, tá? Você tem um domínio dessa situação. Aí ele fala, né? Para a espiritualidade, né? Pode ser vista, né? A chamada da consciência como um convite à existência autêntica. Então, é um convite de Deus, convite de quem? Convite de Deus para que você entre numa existência autêntica. Então, para que você entre nessa frequência da sua identidade verdadeira, aonde você vai ser mais autêntico. Você não vai colocar essa máscara aqui, esse personagem que você criou. E tem muita gente, tá, pessoal? Esse personagem foi criado para a gente interagir aqui nesse mundo, nessa realidade. Mas a gente que é espiritual, a gente não pode ficar colocando máscara aí em tudo, tá, pessoal? A sociedade aqui, a maneira, quer que a gente viva nessa máscara. Por isso que cada setor existe uma máscara, tá? A gente tem que ser autêntico. Então, a gente que é espiritual. As outras pessoas vão estar tudo aí na máscara, vão estar tudo enganando, mentindo, disfarçando que é alguma coisa e não é. Entende? Por isso que esse jogo aqui, pessoal, dessa realidade, aonde a nossa consciência está agora, né? Aonde eu tô, aonde você tá, é difícil de jogar, pessoal. Tá? E pior que é quando a gente vai tomando consciência disso, a gente fica olhando assim agora as coisas totalmente diferentes, tá, pessoal? Quando a gente tava cego, né? A gente agia normalmente, tá, pessoal? Mas quando a gente agora fica sabendo dessas coisas, é difícil, né?
Então, para a espiritualidade, ele fala que é um convite à existência autêntica, que nos traz de volta a nós mesmos. Então, está trazendo a conexão de volta com nós mesmos. Por isso que a conexão é com a sua alma. Para trazer uma conexão com o seu eu verdadeiro. Porque a nossa consciência está atrelada, né, a esse ego, a essa identidade egóica que a gente tem aqui terrena. Por isso que quando a gente sai, quem tem experiência espiritual sai, ele está lá no mundo espiritual se identificando com a identidade do corpo que está lá parado na cama. Já teve muitas pessoas dizendo, quem é esse aí que está aí? Ah, aquele sou eu. Mas eu estou aqui. Como é que aquele sou eu e eu estou aqui? Já teve gente que criou essa confusão na cabeça, né, pessoal? Porque por isso que essa experiência de saída do corpo é importante, tá, pessoal? Foi por isso que às vezes a espiritualidade permitiu que acontecesse isso comigo. Para que hoje eu pudesse estar explicando isso para vocês aqui. Porque se uma pessoa que nunca teve experiência sair do corpo vendo o mundo espiritual, né? Ela vai sair, ela vai vendo, ela diz, e pior se ela vê o corpo dela lá, né? Isso na EQM acontece, tá, pessoal? A pessoa sai do corpo, fica flutuando em cima, né? A consciência dela. E ela olha o corpo dela, eu digo, como é que eu estou aqui, meu corpo está lá? Porque ela pensava que ela era aquilo ali, que era o corpo. Então, por isso que essas experiências de sangue dá uma confusão, mas é bom para abrir os olhos da pessoa para outra realidade, porque quando a pessoa está aqui no ego só, ela pensa que só é essa realidade. Ah, morreu, acabou. É por isso que muita gente fala, morreu, acabou, não tem mais nada não, rapaz. Sabe? Parecendo que a vida dele é o corpo ali que quando acabou, morreu. Mas ele não sabe que a vida é a vida da consciência. E a consciência não morre. Por isso que eu gravei um vídeo aqui, né? Vou até falar sobre isso de novo, né? Que a morte não existe. A morte do personagem é um engano da consciência. Por isso que a pessoa fica desesperada para não morrer, tá? Mas ela não vai morrer. Porque ela está tão identificada, ela pensa que ela é aquela pessoa aí, o corpo vai morrer, aí ela vai pensar que ela vai morrer, ela não vai deixar de existir. A consciência dela não deixa de existir, tá, pessoal? Ela só vai se transformando ao longo, ela vai levando a consciência, tá, pessoal? É para isso que a gente está passando por essa experiência. E a gente que é desperto, a gente precisa entender isso, tá, pessoal? Eu preciso trazer isso aqui, esse entendimento, porque tem algumas pessoas ainda que estão atreladas o visual dela aqui, a maneira dela aqui. Então, você não é isso. Isso é uma parte sua da sua consciência que você está usando aqui. Precisa ficar isso bem, bem na cabeça, né? Ainda mais pessoas que não tiveram, né? Essa experiência EQM, né? Saída do corpo. Então, pessoas que não tiveram essa experiência, ela tem dificuldade de compreender isso aqui. Então, ela tem dificuldade de compreender o chamado dela. Tá? Ela não compreende o chamado dela. Por quê? Os evangélicos acreditam que o chamado é o chamado de que você vai para a igreja fazer lá a obra lá, a construção do templo lá, físico, né? A maioria dos evangélicos acredita que isso que é o chamado. Diz que é o chamado para a obra de Deus. Oh, meu Deus, que engano.
Mas é isso, faz parte do jogo até essa consciência de. Então, ele está dizendo que essa para a espiritualidade, a gente vai fazer o processo do chamado da. É quando a gente nos traz de volta para nós mesmos. Então, traz a conexão com a nossa essência espiritual, que é o nosso verdadeiro eu. Então, traz uma conexão com nós mesmos, porque essa consciência é nós mesmos, é a nossa verdadeira essência. Então, para a espiritualidade, o chamado é isso. Entende? É o que eu estou falando aqui, tá? Por isso que a conexão com a alma, né? Eu estou sempre falando sobre isso. Aí ele fala, e como a consciência se manifesta? Então, como é que a consciência se manifesta, né? Quando você atende o chamado, né, espiritual. Ele fala, a consciência se manifesta como um guia moral. Então, ele é essa consciência, quando a gente se conecta a ela, é como uma consciência moral. Então, ele vai trazendo moralidade, vai mostrar você o que é certo, o que é errado, né? Então, essa consciência vai começar a dirigir a nossa vida, né? Quando a gente dá lugar, né, pessoal? A conexão acontece. Aí ele fala, a consciência é uma capacidade de discernir o certo e errado. Então, a consciência é isso. Por isso, se eu estou trazendo aqui conhecimento, vocês vão sentir aí, vão dizer. Por isso tem muita gente que escreve no meu canal aí, né? Nossa, irmãos, é verdade, é verdade. Então, eu aí falo, essa verdade está dentro de você. Ela está aí na sua consciência. Você que não está. Então, eu fui um espelho para você. Eu disse, ó, aqui, ó, olha aí a sua alma aí, ó. Então, é como eu tivesse com um espelho mandando refletir o que tem na sua alma. Então, as coisas que eu falo aqui, a espiritualidade está me usando aqui, está mostrando coisa da sua alma. Por isso que quando é difícil aqui para algumas pessoas, né? Que tem problema nesse campo da alma, que é o campo mental e emocional, né? Por N coisa, né? Aconteceu trauma, então essa pessoa não consegue, né? Então, quando ela veio falando sobre isso aqui, sobre essas coisas da alma, ela não consegue assistir meu vídeo. Então, essas pessoas, pessoal, precisam buscar uma ajuda terapêutica, né? Terapêutica, energética e espiritual, para ela cuidar desse emocional, cuidar dessas feridas, para que depois ela venha ter uma conexão com ela mesma, porque a conexão é com sua alma. Então ela não consegue, é por isso que tem muitas pessoas, pessoal, mesmo em grupo religioso, mesmo na espiritualidade, ela não consegue ter uma conexão verdadeira com ela mesma, com a identidade espiritual dela elevada. Ela não consegue. Porque ela está tão presa às coisas egóicas, ela foi machucada nessa situação, ela está acreditando nesse personagem que é difícil de ela se conectar. Então precisa tratar isso, tá? Para que ela vá desprendendo dessas coisas e ela consiga uma conexão com ela mesma, né? Que ela aí vai discernir o que é certo e o que é errado, agindo como uma bússola. Então, uma bússola moral. Então, a consciência da gente, quando a gente é uma bússola moral, que nos orienta em nossa escolha. Então, é a gente que tem consciência, a nossa escolha, a consciência vai ser como uma bússola, para a gente tomar decisão alinhado com a nossa essência espiritual. Entende? Então, quando a gente está atrelado à consciência, a gente vai ter essa consciência moral, onde a gente vai ser como uma busca que vai orientar a nossa escolha. Por isso que aqui, pessoal, eu trago o conhecimento para vocês tomar decisão. Vocês não são forçados, tá?
se inscrever, ficar no meu canal, vocês não, tá? Vocês podem assistir quantas vezes você quiser. Se vocês não quiser, tudo certo. Eu tenho pessoas aqui no meu canal, pessoal, que elas se alimentam aqui do conhecimento que eu estou trazendo aqui, tá? Que ela é de uma igreja aí evangélica, mas ela me assiste. Talvez está até assistindo escondida do líder lá, do pastor, né? Mas por quê? Porque eu trago informação aqui que deve ter acontecido na vida dela, né? Na espiritualidade dela, que o líder lá, o pastor, o reverendo, o bispo, essas pessoas não trazem, pai. Então, essa informação fala com o coração dela, com a alma dela. Então, eu tenho pessoas aqui assim no meu canal. Ela vem assistir, tá? Mas ainda parece que ela vai lá, ela entrega lá a oferta, o dízimo lá na igreja. Não dá nada pro irmão Samuel, né? O irmão Samuel não precisa de nada, não, tá? Ele precisa emagrecer, né? Ele não precisa de nada. Então, dão lá, eles dão lá, né? Alimenta lá o líder lá, tá? Eles vão lá, mas só que eles não é alimentado a alma dele lá. Então, o que é que eles fazem? Eles vêm aqui no meu canal. Tem pessoas aqui assim, pessoal. E a gente precisa entender esse funcionamento dessa consciência. Porque ela está apegada a alguma coisa lá, ao grupo religioso. Isso, tá? A gente tem que entender. Então, até quando ela ir tomando consciência, ela ir crescendo, ela vai ver que aquilo não faz mais parte. Já teve pessoas que já não tem mais sentido, não. Aí a pessoa não vai mais. E o pastor tem medo disso, tá? Por isso que ele não quer que você assista a bebê. Ele tem medo disso, de você chegar, escolher, tomar a decisão de não ir mais lá, dar a oferta a ele, o dízimo, tá? Ele vai ficar pé da vida comigo, tá? E aí, pô, fazendo a cabeça da minha ovelhinha que eu tô aqui, Então, por isso que ele não manda assistir, tá? Meus vídeos. Você pode assistir de todos os outros pastores, menos o meu, tá? O meu é proibido, é filme proibido, é novela, série proibida aí para vocês. Aí ele fala, né? Como é que se manifesta a consciência? Sentimento de paz ou de culpa. Então, a sua consciência pode levar você para um sentimento de paz, você está em paz com você mesmo, ou então levar um sentimento culpando você. Então, vai depender, tá, pessoal, de como você lidar com cada situação. Por isso que a gente tem que crescer a consciência. Então, ele fala, quando agimos de acordo com nossos princípios, sentimos paz. Então, princípios éticos, morais, né? Como agimos de acordo com esses princípios, a gente nada nos acusa, a nossa mente está livre, a gente se sente tranquilo. Mas ele aí fala, já quando agimos contra, contra ele, então contra os princípios, sentimos remorso ou culpa. Então podemos sentir aquele remorso, aquela culpa, né? Cometeu. Então, ali a consciência chamando você, tá? E você não pode entrar nessa frequência, tá, pessoal? Que pode nos levar ao arrependimento. Então, se for para um arrependimento, né, de Deus espiritual, você para se arrepender, é muito bom. Mas quando leva esse remorso, a culpa, que você entra numa frequência, né? Como é que se diz? Aquele remorso que está levando você à morte espiritual, não é bom, tá, pessoal? Então, você tem que sair daí urgentemente dessa frequência, tá? Não é bom você entrar nessa frequência aí. Mas como é que se diz? Isso acontece com a nossa consciência, quando ela é elevada, tá?
a gente está percebendo ela, aí entra nesses sentimentos, tanto de paz, de alegria, como também de tristeza e de remorso, tá? Mas a gente precisa, né, equilibrar, então, andar de acordo com os princípios, pessoal, para que essa consciência, né, elevada não nos acuse, tá? A gente tenha paz com a gente. Aí ele fala, o terceiro, né, manifestação, ele fala, é um convite à autenticidade. Então, vocês sabem o que é isso aqui, né, pessoal? Esse nome autenticidade, né? Eu gravei um vídeo falando o que é a autenticidade espiritual. Então, a autenticidade é você vibrar nessa verdade aí. Então, é um convite para você vibrar na verdade. Então, o chamado da consciência é um convite a essa autenticidade. Então, não pode existir chamado da consciência, chamado espiritual, sem você entrar nessa autenticidade, sem você entrar na verdade. Não existe, tá? Por isso que eu tô vendo aí um dizendo, eu fui chamado, eu sou espiritual, eu sou de Deus, eu fui na nave, eu sou especial, eu sou melhor do que você. Então, esses daí estão mentindo, já estão saindo dessa autenticidade. Que chamado é esse? Será que você despertou mesmo? Porque o chamado é um despertar da consciência, para você entrar nessa frequência da verdade, dessa autenticidade, né? Que é verdade, né? Ele fala, segundo a espiritualidade e a filosofia, né? A consciência nos chama para a existência autêntica. Então, é o que ele falou lá, que a espiritualidade chama a gente para a gente vibrar nessa verdade. E é o que Cristo estava chamando, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para a gente vibrar na verdade. Então, a gente ser autêntico, verdadeiro, tá? Esse é o chamado da consciência. Vocês estão entendendo agora o que é o chamado, pessoal? Não é esse chamado que os evangélicos falam, os católicos. Não é isso, tá? Eles não entendem nada do que Cristo está falando, dos apóstolos. Não entendem. Então, ele diz que tanto para a filosofia como para a espiritual, o chamado da consciência é uma existência autêntica. Então, é um chamado para uma existência autêntica, tirando-nos dos conformismo e trazendo-nos de volta a nós mesmos. Então, vai tirar a gente do conformismo, então, dessa vida em conformidade com a Matrix, né? Então, vai tirar a gente daí e vai trazer a gente de volta a nós mesmos. Oxe, trazer a gente de volta a nós mesmos, sim, é o que eu falei sobre o alinhamento da alma. Então, esse alinhamento é trazendo a gente de volta à nossa essência, para a gente vibrar na autenticidade dessa essência espiritual. É isso que é o chamado. É o chamado para você se conectar com você mesmo, conhecer você mesmo. Esse é o chamado da consciência. Entende, pessoal? Eu estou aqui me esguelando para falar que é isso que é o chamado da consciência, tá? Porque as pessoas, os evangélicos, a maioria estão tudo carnal, né? Eles pensam que tudo é o chamado para ir para a igreja, é o chamado para você fazer obra igreja. Não tem isso escrito na Bíblia, chamado para fazer obra igreja? Não existe isso, tá? Agora, o chamado verdadeiro é chamado para a verdadeira igreja. Mas que a igreja não é física, é espiritual. A igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Você entende, pessoal? Nossa, pessoal, se tivesse pessoas que
aonde eu passei me ensinasse essas coisas, pessoal. Então, o que eu estou lhe ensinando aqui é uma coisa da alma, é uma coisa espiritual verdadeira. É por isso que você não vai ver esse ensinamento aí. Então, é esse que é o chamado, tá? Que é conhecido como chamado da consciência, é a gente se voltar para nós mesmos, para a nossa essência verdadeira. Por que chamar a gente para a nossa essência? Porque a gente está atrelado ao ego aqui, tá, pessoal? A essa identidade que a gente está preso, tá? Então, a espiritualidade está fazendo isso, chamando. Então, aí o que mais? O autoconhecimento. Então, a nossa consciência se manifesta como um autoconhecimento, permitindo ter consciência de nosso sentimento e da nossa própria existência, tanto interna quanto externa. Então, aquele que se conecta com a sua essência verdadeira, ele vai se manifestar aqui esse autoconhecimento. Então, o que é que ele está dizendo que é esse autoconhecimento? Auto que é conhecendo a si mesmo. Então, ele tem um autoconhecimento de quem é ele. De quem é ele. Então, vocês agora aqui no meu canal, você tem consciência agora de quem é você verdadeiramente, pessoal? Você entende agora? Vocês têm consciência disso agora? Vocês não tinham, né? Vocês foram ouvindo esse Moçomel, esse doido aqui. Aí agora vocês têm esse conhecimento, esse autoconhecimento. Então ela se conhece a si mesma, tem um conhecimento de quem é ela. Então, permitindo ter a consciência de nosso sentimento. Então você vai conhecer os seus sentimentos, seus desejos. Então você vai conhecer isso. E da nossa própria existência. Então você conhece a sua existência, que é a sua verdadeira essência. Tanto interna, então, essa é a verdadeira essência, como a externa, então, como a consciência, a identidade egóica. Você vai ter conhecimento dessas duas partes. E é bom porque aí você vai saber como administrar as duas partes aqui. Você precisa ter esse autoconhecimento, porque aí você administra essas coisas, a sua consciência. Né? Você vai ver o que é do homem do desejo e que é do homem espiritual. Você vai ter conhecimento disso. Então, epa, peraí, não pode aqui é coisa mais do ego, não. Vamos colocar uma coisa espiritual aqui. Epa, isso aqui eu estou muito espiritual. Vamos agora balancear aí com as frequências egóicas. Entende? Então, você vai ter que ter essa administração, tá? Quem? A sua consciência. Hã? Então, uma das manifestações quando a gente atende o chamado da consciência, a gente tem esse autoconhecimento. Que é isso, é você permite que a gente tenha a consciência de nosso sentimento, de nossa própria existência. Então, a gente vai ter conhecimento do nosso próprio sentimento e da nossa própria existência, quem é a gente. Tanto interna quanto externa. Aí o que mais? Outra manifestação, reflexão. Então a consciência ela reflete, ela é reflexiva, ela analisa tudo. Então a pessoa desperta, ela é por isso que é uma pessoa mais pensativa. A gente fica mais no canto pensativo. Então o desperto é assim, tá, pessoal? Não é porque ele é estranho, não. Ele é o comportamento da alma dele. É normal, tá? E aqui as pessoas não estão acostumadas com isso. As pessoas que estão no ego acham muito estranho a gente, tá? É normal, tá, pessoal? Aí ele falou o que é essa reflexão? Ele disse, ajuda-nos a refletir sobre nossa própria existência, tanto interna como externa, né?
refletir sobre as nossas ações e o impacto que ela tem, guiando-nos para como é? Para uma transformação pessoal e espiritual. Então, pessoal, o que é que ele fala que é essa reflexão? Ele dizia que a nossa consciência faz um balanço total da nossa própria existência, né? Tanto interna como externa, como é que está a gente. A consciência vai refletir nossas ações, o que é que a gente está fazendo aqui. E qual é o impacto dessas reações que a gente vai ter. A consciência está fazendo todo esse parâmetro, guiando-nos para uma transformação, então vai nos guiar para uma transformação pessoal e espiritual, em vez de nos conformarmos com padrões deste mundo. Então, a gente, aquele que é espiritual, nunca ele vai andar segundo o padrão desse mundo. Por isso que o apóstolo Paulo fala, não se amoldeis ao padrão deste mundo, mas transformai pela renovação da sua vida. Não é isso que está escrito? Então, a gente não pode, tá? Por isso que o desperta, ele fica logo, ele muda a vida dele, ele não tem os comportamentos das outras pessoas. O desperta é assim, pessoal. Ele muda totalmente o parâmetro dele. Então, isso que é reflexão. Então, aquele que atende o chamado da consciência, em se conectar com a consciência elevada dele, então ele vai começar a ter essa reflexão. Ele vai ser uma pessoa mais reflexiva, que vai avaliar tudo, tanto o interno como o externo. Ele vai avaliar tudo para tomar uma decisão mais autêntica, que esteja alinhada com a alma. É por isso que a espiritualidade, né, a consciência da gente faz isso, tá, pessoal? Aí o que mais, pessoal? Ele fala, assim a consciência é um termo que significa conhecimento, percepção e honestidade. Então, a nossa consciência é um termo que traz esse significado, que ela representa conhecimento, percepção, né? Porque a gente percebe o mundo, tanto o mundo físico como o mundo espiritual, e a honestidade, então, a autenticidade. A consciência representa esse termo, tá? Aí ele fala, a consciência também está relacionada com o sentido de moralidade e dever. Então, a consciência também está atrelada a esse sentido de moralidade, né? A moral, a ética, falar a verdade, ser uma pessoa controlada moralmente, né? E de dever, e de fazer aqui a missão, o propósito de vida. Então, a consciência tem para levar a gente para isso, para nosso propósito de vida, que está na nossa alma. Então, tanto andar na moral como andar no dever. Então, a gente tem deveres a fazer aqui. Você tem dever a fazer aqui, pessoal? O dever de casa? Aí ele fala, pois é a noção das próprias ações e sentimento interno no momento em que essas ações são executadas. Então, no momento que a gente está executando, então eu tenho aqui um certo tipo de um comportamento, no momento que a gente está executando, o que é que a consciência faz, pessoal? Ele vai ter noção da própria ação dele, do sentimento, do que aquilo pode causar. Então ele vai ter esse conhecimento aí para uma pessoa que é desperta, tá, pessoal? Para quem não é desperta, não tem muita consciência. Ele está agindo segundo o ego, não está nem pensando, que nada, irmão Samuel, é isso mesmo. Então, tem pessoas que ainda estão nessa inconsciência, tá? Então, ele não percebe. Então, ele comete coisas e a gente fica olhando de cá, nossa,
Essa pessoa cometendo isso, ela não sabe que isso vai prejudicar. Mas ela não está vendo, pessoal, porque ela está dormindo. Então a gente trabalha aqui para fazer com que essa pessoa tome consciência, tá? Essa pessoa tome consciência. Então é isso que a gente vai. Eu estou trazendo aqui. Estou trazendo conhecimento para, através desse conhecimento, você tomar consciência. Mas se você disser, não tomo consciência, aí eu não posso fazer nada, tá, pessoal? É uma escolha sua. Já teve pessoas que escolheram aqui, não. Depois elas votaram de novo. Eu espero que aconteça isso, tá, pessoal? Com as pessoas que decidiram, não quero isso, não. Eu espero que depois que ela ficar ouvindo aqui, depois, nossa, ela volte de novo. Tá? Mas eu estou fazendo o meu trabalho, a minha função, tá, pessoal? A minha função aqui nessa área é em trazer isso para vocês, tá? E não fique irritado comigo, tá, pessoal? Porque tem gente que toma isso, né? Para ele. Então ele disse: então, essa ação da consciência acontece no momento que a ação está sendo executada. Então, no momento que está sendo executada, está trazendo aquela informação para a sua consciência das suas ações. Então, veja quais ações que você está fazendo. Será que ela é prejudicial a você, às pessoas que estão do seu redor? Ou ela é uma ação que vai beneficiar as pessoas? Isso que é andar com consciência, pessoal. Por isso que eu não posso imaginar uma pessoa diz que é desperto, está no meio da espiritualidade e está agindo, enganando pessoa, está falando coisa. O que é isso? O que é que você está fazendo, pessoal? Você está olhando essa ação sua que você está fazendo aqui? Você está vendo o impacto que pode causar nas pessoas? Será que é benéfico ou maléfico? Você tem que avaliar, pessoal. É você. Eu estou avaliando as minhas ações. Será que vai trazer um impacto positivo ou negativo para as pessoas? A sua fala, a sua ação. Então, tudo que você faz, você tem que estar. É isso que é o vigiar espiritual. É você estar vigiando isso, para ver se você está emanando uma frequência elevada, ou você está emanando uma frequência baixa, né? Que vai ter uma consequência. É isso que a gente avalia, tá? E não como uma forma de julgamento, tá, pessoal? Você vai ter que olhar de uma forma que, errei, você olhar o erro para você tentar melhorar. Entende? Não é você vendo o seu erro, ou então o erro de alguém e tentar julgar essa pessoa. Não é assim. A gente não está aqui para isso, tá? Julgamento não é com a gente. É com o Criador, tá, pessoal? A gente não pode fazer isso. A gente pode ajudar a pessoa no que ela entendeu, aonde ela errou, aonde ela precisa melhorar, aonde ela tem que evoluir. É isso que a gente tem que fazer com as pessoas. Nunca de um modo acusatório, de um modo, você é isso aí, ou você... Nunca isso, tá, pessoal? Sempre ajudando. Então, quando está sendo executado, então a sua consciência percebe essas coisas, tá, pessoal? Aí o que mais, pessoal? Nossa, já 59 minutos, pessoal, vai dar 60. Vamos parar aqui, tá? Eu acho que tá bom. O primeiro dia de domingo, né? Domingo, então é a música de Como um Dia de Domingo. Faz de conta que ainda é cedo. Tudo vai ficar por conta da emoção. Faz de conta que ainda é cedo.
e deixar calar a voz do coração. Timaya, né? Então, como um dia de domingo. Então, como um dia de domingo, a gente vai finalizar essa primeira parte. Então, a gente vai marcar aqui a segunda parte, que a gente vai falar amanhã, se Deus e essa espiritualidade permitir, né? Se não acontecer algo, então tudo, tá, pessoal? Enquanto a gente está aqui nessa realidade, você tem que colocar tudo se Deus quiser. Por isso que Tiago ele fala isso, né? A gente não pode fazer o plano aqui naquela cidade, a gente vai lá vender. Ele fala isso, né? O irmão de Jesus, Tiago. A gente tem que dizer, se Deus permitir, se Deus quiser, a gente vai fazer isso. Então é pela permissão dele. A gente que é espiritual, a gente precisa aprender isso, tá, pessoal? Que a pessoa diz, eu vou fazer, eu vou resolver isso, né? É o que os pastores fazem, vem aqui que eu vou resolver os seus problemas, vem aqui. Não, é se Deus quiser. Por isso que aqui eu não prometo nada. Aqui e pior que tem muitas pessoas, né? O melhor que tem muitas pessoas aqui no meu canal que elas sentiram, foram abençoadas, foram curadas, pessoal. Tem pessoas que foram curadas emocionalmente, espiritualmente e fisicamente também, aqui no meu canal. Mas eu fiz nenhuma campanha, eu fiz alguma coisa, pessoal? Eu não fiz nada. Porque quem faz é a espiritualidade. Eu sei que se a gente entrar nessa frequência, começar a estudar essas coisas espirituais, né? A espiritualidade, ela vai estar aqui. Teve muitas coisas que aconteceu comigo aqui, pessoal, que eu não contei a você. Eu já fui curado aqui a febre, tá? O meu dente, quando eu tava com o meu dente aqui, tava me dando febre. Mas na hora que eu fui gravar o vídeo, a febre foi embora. Tava com dor nas costas, a dor foi embora, dor de cabeça, dor no estômago. Tinha uma vez que o estômago tava doendo, eu digo, eu não vou conseguir gravar aqui o vídeo para as pessoas. Aí começou a sentir aquela dor, aí quando eu comecei a falar, né? Então, tem muita coisa que quando a gente está aqui estudando, está acontecendo, pessoal. É porque a espiritualidade, os seres elevados, ele está bem próximo da gente. Então, seja qualquer doença, qualquer dores, qualquer emocional, a gente pode estar triste, aí começa a sentir uma alegria. Teve muitas pessoas assim, estava triste, quando assistiu, começou a sentir uma alegria da onde ele não consegue explicar. O que é isso? É a espiritualidade trabalhando. Porque quando a gente se dedica a ouvir, tá aqui, você está aqui, é por isso que eu estou dizendo, se vocês se dedicam a ouvir aqui meu vídeo, pessoal, você entra nessa frequência. Então, aonde os mentores, os seres espirituais, os anjos, estão trabalhando nessa frequência. É por isso que vocês já recebem cura emocionalmente, se está triste, se está assim, você já começa a mudar a sua frequência. Entende, pessoal? E aconteceu várias coisas também dessa comigo, tá? Que eu não contei aqui, pessoal. Porque eu estava sentindo, eu estava com a dor no estômago, né? Meu estômago não estava bem. Mas só que eu iniciei o vídeo, eu digo, poxa, eu vou parar o vídeo aqui, meu Deus, o que é que eu estou sentindo? Mas eu não liguei, né? Eu comecei a falar. Eu mesmo com incômodo, por isso que teve um vídeo aqui que eu fiquei rotando aqui, você viu? Tem um vídeo aqui que eu gravei rotando. Aí quando já chegou no meio do vídeo, eu já não estava mais rotando. Já não estava sentindo mais dor. Então, a dor foi embora, pessoal. Agora, o que é isso, pessoal? Eu não sei. Eu sei que quando eu comecei a explicar as coisas espirituais para você, a dor foi embora, sumiu. Sumiu aí. Então, o que foi isso? Foi esses seres espirituais. Ele viu que eu estava com um problema, né? No estômago, com dores.
Então, eles foram lá e tocaram, resolveram a situação. Então, no processo que a gente está aqui, tá, pessoal? Estudando aqui, aprendendo, acontece essas coisas, tá? Não precisa de, vou fazer a campanha de cura, de não sei o quê, de libertação. Não. No momento que a gente está crescendo na consciência, a gente está levando a nossa frequência, os seres estão trabalhando no nosso campo mental, espiritual, emocional e até físico. É o trabalho deles, tá? Mas a gente precisa se colocar na frequência, tá, pessoal? A frequência de Cristo. Tá certo, pessoal? Então, falar essas coisas, tá? Porque eu sei que acontece coisas com vocês quando vocês estão ouvindo o meu vídeo. Aí vai dizer que o irmão Samuel, agora o irmão Samuel, oh meu Deus. Se acontecer aqui uma cura aqui de uma pessoa, cura de câncer, tal, assistindo e tiver assistindo, a pessoa vai logo, né? Ai, o santo Samuel, tal, não sei o que aí. Isso causa aqui, né, pessoal, nessa realidade, né? Mas que não foi a pessoa, tá? E o que acontece às vezes com alguns líderes, tá? Eles, por isso que eles ficam prometendo, venha que aqui vai acontecer o milagre. Não faça isso, é tudo se Deus quiser. Então, se Deus quiser, vocês estão ouvindo aqui, vocês têm um problema, Ele quer resolver, Ele resolve. Tá? É tudo se Deus quiser, tá? Tá certo, pessoal? Então, agradecer a vocês, tá? Aos novos participantes, agradecer vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Então, tudo é se Ele permitir. Tchau!